receber ao vosso irmão Hugo Guevara. Declarando a todos vocês, abençoados com todas as bênçãos, no nome do meu pai Melquisedeque e da minha mãe, o Arcanjo Miguel. Abençoados, para esse dia temos um tema intitulado As Normas Doutrinais Invioláveis de cada Dispensação. Esse tema é bem interessante, bem importante, por efeitos de que, nesse tema, vamos poder entender como em cada dispensação tem seus elementos doutrinais, sua base doutrinal, sua regra de jogo, e vamos entender de igual maneira, no mesmo desenrolar do tema, por que razão o edificador, em sua dispensação, não tocava em temas como as cartas de Pedro, as cartas de Tiago, as cartas de João, as cartas de Judas e o Apocalipse. Vamos entender tudo isso. Agora bem, para desenrolar todo esse tema, simplesmente quero convidá-los que me acompanhem ali nessa primeira parte, porque essa parte é a parte número 1 do tema, repito, as normas doutrinais invioláveis de cada dispensação, parte 1. Pois, basicamente, o que quero é convidá-los a que desenrolemos dessa primeira parte os 3 primeiros subpontos que traz sobre os quais temos desenrolado esse tema. Então, para tal efeito, quero convidá-los a Mateus capítulo 15, dos versículos 21 ao 28. Não vamos ler todos, simplesmente vamos ler alguns dali para fazer as respectivas observações do que estamos revisando. Então, o primeiro ponto do tema, as normas doutrinais invioláveis de cada dispensação, intitulamos esse primeiro ponto, Aprendendo de outras dispensações. Então, para isso, repito, vamos a Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28. E diz assim, versículo 21. Saindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, quando falamos de uma mulher cananeia, recordem que os cananeus eram gentios, que tinha saído daquela região, clamava, dizendo, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, minha filha é gravemente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então, aproximando-se, seus discípulos rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ele, respondendo, disse, não sou enviado. Ouça bem, esse é o ponto que quero enfatizar. Não sou enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é bem importante. Agora bem, veja você que o diálogo segue, então segue a situação. Então, diz o verso 25, então ela veio e se prostrou diante dele, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos? Observe você pode ler depois todo o trecho, desde o versículo 21 até o 28, mas repito, onde quero fazer a ênfase de tudo que estamos tratando veja você a maneira como Jesus de Nazaré tinha bem claro a quem tinha sido enviado. Disse, eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, tudo o que ele ia desenrolar nesse ministério público estava marcado nesse momento. O que ele estava falando ali, nessa dispensação, nesse período dispensacional, ele estava dizendo claramente para quem ele tinha sido enviado, quem eram os beneficiários dessa visita celestial que ele estava realizando nesse momento. Agora bem, veja que depois vem e diz que o pão é para os amos e não para os cachorros. Então, quando está falando de pão, está falando do alimento, do que ia ser compartido, o que estava ensinando, o que estava fazendo, seus milagres. Repito, toda a execução do seu ministério ia dirigida única e exclusivamente para quem? Para os judeus. Então, comece a observar desde aí, como digo no primeiro ponto que estamos vendo, que estamos aprendendo de outras dispensações. Veja você que ali nos deixa ver claramente como nossos pais são muito zelosos com a parte doutrinal, com o que se conhece como fundamento doutrinal de cada dispensação. Mas não para aí, sigamos desenvolvendo todo esse ponto número 1, que tem detalhes muito interessantes. Veja você que o apóstolo Paulo também menciona isso que nós estamos tratando. Efésios, no capítulo 2, versículos 11 e 12, veja você o que diz. Portanto, lembrai-vos de que no outro tempo, vós, os gentios, quanto à carne, ou seja, os que não eram judeus, erais chamados incircuncisão, pela chamada circuncisão feita por mão na carne. Naquele tempo, veja você, naquele tempo, ou seja, está falando de um período, ou seja, de um período dispensacional, estáveis o quê?
sem Cristo, separados da cidadania de Israel e estranhos aos pactos da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora bem, se você observa com detalhe os pontos que remarca o apóstolo Paulo no verso 2, veja que praticamente ele ali está mostrando de uma maneira indireta o que ia constituir outra dispensação. Leio novamente para que possa me compreender. Diz, naquele tempo estáveis sem... Ou seja, se nós pegamos essa mesma frase, mas aplicamos essa figura, se a futurizamos, assim podemos dizer, naquele tempo estarei, olhe bem, com Cristo, serei cidadão de Israel, ou seja, serei Israel de Deus, e estarei dentro, não separado, senão dentro de todos os pactos da promessa, com esperança e com Deus nesse mundo. Ou seja, se você dá a volta a essa frase ou a esse projeto paulino, veja, vai se dar conta de que essas eram as regras em seu momento, em um tempo, em um período dispensacional, iam fazer, digamos assim, os elementos de outra dispensação. Para quem? Para os gentios. Então tenha presente esse detalhe. Agora bem, não para isso aí, vamos a Mateus. Veja que interessante, Mateus capítulo 10, dos versos 1 ao 6, olhe bem. Não vamos ler tudo, vamos pegar alguns pontos ali de Mateus 10, do 1 ao 6. Então, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para que os expulsassem e para curarem toda enfermidade e toda dolência. Se lembra quando ele envia aos 12 apóstolos, envia eles a fazer uma série de coisas, milagres e tudo isso. Mas veja você, no versos 5 e 6, quero convidá-la para fazer uma revisão detalhada. A estes 12 enviou Jesus e deu-lhes instruções, dizendo, atenção com o que ele disse, pelo caminho dos gentios não ireis, e em cidade de samaritanos não entrareis. Senão o quê? Ide antes as ovelhas perdidas, da onde? Da casa de Israel? Mas não foi o mesmo que ele disse à mulher cananeia? Eu não vim senão a quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Tenha em conta todos esses detalhes para que você observe o zelo com que se dirigia, por exemplo, no caso do Nazareno, o zelo com que se dirigia, o que iria ser dividido e a quem seria dividido. No caso que estamos citando, era o que ele trazia para quem? Para os judeus. Olhe bem, coloque muita atenção nisso. Bem, passando o primeiro ponto, vamos agora ao segundo ponto do desenrolar das normas doutrinais invioláveis de cada dispensação. E esse segundo ponto intitulamos assim: 2 fundamentos doutrinais para 2 dispensações distintas. Veja você, olhe bem que o fundamento doutrinal ou ideologia dispensacional é muito importante ter em conta, ter claro e entender que é exclusivo de uma dispensação. Tenha isso presente e vamos observar isso. Vamos olhar mais detalhadamente. Vamos a João capítulo 16, nos versos 12 e 13, diz assim: ainda tenho muitas coisas que vos dizer. Coloque atenção. Ainda tenho o quê? Muitas coisas que vos dizer. Mas agora, nesse tempo, estava falando Nazareno, não o podeis suportar. Porém, verso 13, porém, quando vier o Espírito da verdade, vos guiará a toda a verdade, porque não falará por sua própria conta, senão que falará tudo o que tiver ouvido, e vos fará saber as coisas que hão de vir. Veja, aí está fazendo uma demarcação muito clara de que existiam 2 dispensações. Como assim existem 2 dispensações? Aonde está? Não a vejo? Claro, simples. Veja primeiro. Ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas agora. Ou seja, ali estavam em uma dispensação e ele tinha toda uma série de informação que estava circunscrita para essa dispensação. Mas ele tinha mais informação porque ele é Deus? Claro, ele tem toda a informação que ele necessite. Tem o Evangelho eterno. Mas o que acontece? Diz claramente, agora não posso dizer por quê? Porque vocês não o podeis suportar. Veja, por favor, entenda essa palavra. Mas agora não o podeis suportar. Peço, por favor, que sublinhe esse ponto. Por que razão? Sobretudo, a palavra suportar. Veja, cada dispensação é desenhada pelos nossos pais, dependendo em sua sabedoria, na sabedoria deles, dependendo especificamente do que eles consideram que o
povo deles precisa, do que se necessita, do alimento, da qualidade. É como, por exemplo, quando você tem um filho, nasce uma criança, você, ao outro dia de nascido, não vai dar um prato de comida, nem vai dar um pernil para que o menino coma, porque obviamente nem dente tem. Então, como começa? Leite materno, abençoado. E posteriormente começa a dar o quê? Uma comida macia, e já depois você dá sopinhas, e depois coisas mais sólidas na medida que vai crescendo. Por quê? Porque elas podem não suportar. Exatamente isso é o que você tem que entender, que ocorreu em cada dispensação. Então vá pensando, vai localizando aí em sua mente, e reflexionando a razão pela qual, na anterior dispensação, olhe, claro, nos deram certos elementos e nessa dispensação vêm outros elementos. Então, para essa situação, vamos seguir entendendo cada vez mais e mais e vamos ampliando mais o tema. E para tal efeito, quero convidá-los a Gálatas capítulo 2, versículos 7 ao 9. Coloque atenção. Antes, pelo contrário, como viram que a mim tinha sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o da circuncisão. Aqui quero que se atentem, porque veja, hoje eu recebo, abençoados, que para vocês fica bem claro esse assunto, porque para mim foi uma grande luz e uma grande ajuda, tudo isso que estou nesse momento compartilhando com vocês, que nossos pais, a bem viram me ensinar e me mostrar. Coloque atenção, repito. Antes, pelo contrário, como viram que a mim tinha sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o da circuncisão. Bom, aí começamos a observar que coisa? Bom, de que Paulo está falando de que existiam dois evangelhos, e isso entendemos na dispensação passada, maravilhoso, mas não paremos aí, vamos desenrolando para ir entendendo até onde querem nos levar papai e mamãe com esse ensinamento. Gálatas capítulo 1, verso 7, veja o que diz Paulo: não que exista outro evangelho, está dizendo Paulo, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olhe bem, de Cristo. Desde aqui começamos a entender algo. Primeiro, Paulo menciona dois evangelhos, que é o da circuncisão, dado a Pedro, e o evangelho da incircuncisão, que foi dado a ele. Agora bem, quando chega você a Gálatas 1,7, começa a entender um ponto, começa a ter claro um ponto, volto e repito. Não que exista outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Aonde quero levá-los com esse ponto? Abençoado? Muito simples. De que o fato de que Paulo está mencionando dois evangelhos não quer dizer que nesse tempo pregavam dois evangelhos. Para nada, ele o que está fazendo é uma ilustração. Porque veja, volto e repito, no verso 7 do capítulo 1 de Gálatas, ele está dizendo, não que exista outro evangelho, aqui ele está falando de um evangelho em seu tempo, nesse momento que ele estava exercendo seu ministério. Agora bem, por que razão? Porque não no tempo de Paulo, escute bem isso, no tempo de Paulo, não era que se pregavam dois evangelhos, ou não era que a vontade de nossos pais era, preguem aos gentios a incircuncisão e aos judeus preguem a circuncisão. Isso não é assim? Coloque atenção, vou seguir dando mais evidências. Efésios capítulo 2, verso 14, porque ele é nossa paz, está falando de Cristo, que de ambos os povos fez um, derrubando a parede intermediária de separação. Vamos a Gálatas 3,28 para ampliar mais o conceito. Já não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há varão nem mulher, porque todos vós sois o quê? Sois um em Cristo Jesus. O que quer dizer isso, abençoado? Que há um evangelho e não dois evangelhos, é um só. Então, aí comecemos a ter muita clareza a respeito de que o fato de que Paulo, que ele tenha mencionado, de que a Pedro foi dado o evangelho da circuncisão e a Paulo da incircuncisão, não quer dizer que os dois, que Paulo estava dizendo, não, tranquilo, Pedrinho, siga aí pregando a circuncisão, que eu aqui me desenvolvo com a incircuncisão. Não, senhor. Isso coube a Pedro em seu tempo, antes de que aparecesse o apóstolo Paulo, mas já presente o apóstolo Paulo. A coisa não era por aí, vou seguir dando mais evidências. Coloque muita atenção. Agora vamos a Gálatas capítulo 2, verso 8 e 9. Veja o que diz. O verso 8 e o verso 9 de Gálatas capítulo 2. Pois aquele que atuou em Pedro para o apostolado da circuncisão,
atuou também em mim para com quem? Para os gentios. Muito bem, perfeito. O que quer dizer isso? De que, claro, o que deu o evangelho da circuncisão, os que deram esse evangelho foram nossos pais, para Pedro em seu momento, no momento em que Pedro e os discípulos e os apóstolos pregavam. Mas, quando já aparece Paulo, nosso pai e mãe são aqueles que deram o evangelho da incircuncisão e todo mundo submetido ao que Paulo estava dizendo. Essa era a ideia. Agora acabo de concluir e acabo de comprovar. Venha você comigo ao verso 9 ali mesmo, em Gálatas 2, e reconhecendo, olhe bem o que aconteceu, e reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que era Pedro, e João, que eram considerados como colunas, deram a mim e a Barnabé, que coisa? A destra em sinal de companheirismo, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Coloque muita atenção nesse detalhe, porque você vai me dizer, não é que aí fala da circuncisão e Pedro tinha que pregar a circuncisão. Não, Senhor. Quando diz ali, ouça bem, isso é bem importante que você tenha presente, quando diz ali claramente que Paulo veio aonde Tiago, Pedro, ou seja, Tiago, Pedro e João, sentou com eles e falou com eles, lhes mostrou todo o pacote da incircuncisão. O que fizeram eles? Eles estenderam a mão em sinal de companheirismo. Sabe o que significa companheirismo, abençoado? Companheirismo é que estavam de acordo, que eram companheiros ideologicamente. Ou seja, olha, Paulo, isso é o que temos que pregar agora, pronto. Então ele os ensinou, e isso era o que eles tinham que sair pregando. Simplesmente que a Paulo o disseram, irmão, você vai para os gentios, e você, Pedro, Tiago e João, vocês vão aos judeus, mas pregar o que Paulo estava pregando, não a circuncisão, senão a incircuncisão. Por que razão? Porque no período de Paulo, essa dispensação tinha uma norma doutrinal chamada como? O evangelho da incircuncisão. Mas a coisa não para aí, sigo mostrando evidências. Gálatas capítulo 1, versos 6 a 8, veja bem. Estou maravilhado de que tão depressa vos afastastes do que vos chamou pela graça de Cristo para seguir um evangelho diferente. Repito, não que exista outros, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Já tínhamos mencionado, mas volto a comentar, para que fique bem claro, é um só evangelho no tempo de Paulo, não importa que Pedro, Tiago e João estavam presentes, atenção com isso. Diz assim, mas ainda que nós, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho diferente do que já vos anunciamos, seja anátema. Veja que também se aplica ali. Algo que nós aprendemos nesse tempo, claro, a maneira de avaliar o evangelho, a pessoa que prega o evangelho é quais são as normas doutrinais que está dirigindo, mesmo que seja um anjo. Pronto, perfeito, mas que normas doutrinais está dirigindo? Bom, essa mesma recomendação está dizendo Paulo, não importa, mesmo que seja um de nós, disse Paulo, qualquer um de nós, pode ser Barnabé, pode ter sido qualquer um que andava com Paulo, Tito, Timóteo, se vem e fala algo estranho ao que eu estou falando, seja maldito. E mais, isso inclui a Pedro também, porque também Pedro sabe o que tinha que pregar Paulo. Pedro tem que estar. Pedro, Tiago e João e todos os que andavam com o Nazareno, eles têm que pregar exatamente o mesmo que eu estou pregando hoje. Tenham em conta isso, ok? Mas a coisa não para aí, sigamos olhando. Vamos a Gálatas capítulo 2, versos 1 ao 9. Veja você que interessante. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Mas subi segundo a revelação e para não correr ou ter corrido em vão, expus particularmente aos que tinham certa reputação o evangelho que prego entre os gentios. Veja, aí é onde se narra que Paulo expôs a eles. Veja, o que vocês têm que pregar agora é isso. Pronto, maravilhoso. Mas veja, a coisa não para aí. Diz o verso 6, vamos pular para o verso 6, porque quero enfatizar, por favor. Mas dos que tinham reputação de ser algo, ou que foram em outro tempo, olhe bem, esse ponto é importante, nada me importa. Deus não faz acepção de pessoas, a mim, pois, os de reputação nada novo me comunicaram. Me chama a atenção o termo, os que foram o quê? Em outro tempo, claro. O período da circuncisão, que era o período que coube a Pedro, Tiago e João, que eram os que tinham escutado, pois esse período já passou, isso é o que Paulo está dizendo. Esse período já foi. Agora, veja que isso segue ampliando cada vez mais. Existem mais detalhes?
Quando eles dizem, volto e repito, quando eles dizem que dão a mão em sinal de companheirismo, lembre desse ponto. Nesse momento, eles estão aceitando, estão dizendo ao apóstolo Paulo, diziam, irmão, estamos com você, maravilhoso, definitivo. Mas veja você, vamos entrar agora ao terceiro ponto desse desenrolar para que você veja com mais clareza como no período de Paulo, no tempo de Paulo, só podia ser pregado um evangelho, o evangelho da incircuncisão, e ainda Pedro tinha que pregar o evangelho da incircuncisão. Que não tenha pregado, que tenha violado, que tenha se metido por outro lado, isso é outro assunto, mas isso era o que ele tinha que pregar. O terceiro ponto do tema que estamos desenrolando se intitula Pedro e Tiago eram judaizantes. Observe esse detalhe, muito bem. Esse é o terceiro ponto de as normas doutrinais invioláveis de cada dispensação, parte número 1. Observe e quero convidá-lo ao terceiro ponto que diz, repito, Pedro e Tiago eram judaizantes. Vamos a Gálatas, capítulo 2, versos 11 ao 21. Mas quando Pedro veio a Antioquia, lhe resisti cara a cara, porque era de condenar. Pois antes que viessem alguns por parte de Tiago, olhe bem, antes que viessem alguns por parte de Tiago, o que fazia Pedro, abençoados? Comia com os gentios, mas depois que chegaram, se retraía e se apartava, porque tinha medo de quem? Dos da circuncisão. E em sua simulação participavam também os outros judeus, de tal maneira que até Barnabé foi também arrastado pela hipocrisia deles. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, a verdade do quê? Do evangelho. O que quer dizer a verdade do evangelho? Pois a norma doutrinal que existia para esse momento, que era o evangelho da incircuncisão. E olha o que aconteceu, olha que interessante. Veja o que Paulo diz a Pedro, coloque muita atenção nesse detalhe. Disse a Pedro, diante de todos, se tu, sendo judeu, vives como quem? Como os gentios, repito, vives como os gentios e não como judeu? Por que obriga os gentios a judaizar? Mas quero fazer ênfase aí no versículo 14, nessa mesma parte, diz: se tu, sendo judeu, vives como os gentios, o que quer dizer isso, abençoado? Pedro vivia como um gentil, sendo judeu. Agora a pergunta é: e aonde aprendeu Pedro que podia viver como gentil? Pois do evangelho que pregava Paulo, porque ele aprendeu e até chegou a pregá-lo, só que como ele foi enviado à circuncisão, aos da circuncisão, aos judeus, pois homem, definitivamente haviam judeus, como Tiago, que não gostaram do que Paulo disse. Então simplesmente Pedro, para simpatizar e estar aí, ficando de bem com eles, pois então desprezou essa situação, então se comportava como judeu e se apartava dos gentios, mas quando não estavam os da circuncisão, como Pedro se portava? Como gentil, repito, se pergunte. E aonde aprendeu Pedro que podia se comportar como um gentil? Simples, abençoado, pois do que Paulo havia ensinado. Paulo disse, irmão, já essa dispensação da circuncisão não opera mais. Agora estamos na incircuncisão. Agora você vai viver dentro do que são os parâmetros, a regra de jogo da incircuncisão. Abençoados, simplesmente, quando você observa esses detalhes, volto e repito, você está observando claramente até esses 3 pontos aonde temos chegado, que existem umas normas doutrinais, umas normas claras, muito específicas, muito detalhadas, que são a regra do jogo de cada dispensação. Por exemplo, veja, e com isso quero terminar essa primeira parte. Normalmente, nós, desde a dispensação passada, conhecemos o número 666, nos falaram do número 66, nos marcamos e tudo temos em nosso corpo, em alguma parte do corpo temos, e é maravilhoso. Então, hoje em dia, é muito importante que você entenda a regra de jogo que existe, ou a revelação que existe do 666 para essa dispensação, e por que razão, quando por lá, em Apocalipse, no capítulo 16, fala claramente de que aquele que tem a marca e adore a besta
vai receber as pragas, vai ser derramado as taças da ira divina, por uma razão muito simples. O 666 significa o seguinte: o primeiro 6 é Cristo, que implica, ouça-me bem, em 6 letras. Cristo, esse é o primeiro 6. Cristo, como vocês bem sabem, é Deus num vaso de barro. O segundo 6, ouça-me bem, é Miguel, que também tem 6 letras. Você conta e são 6 letras. O que é isso? É o ministério de Deus, o ministério que Deus exerce hoje, o ministério da esposa. E o terceiro 6, esse 6 significa Lisbete, que é o nome que tem esse vaso no qual está Deus hoje. Lembre-se, quando esteve lá na dispensação anterior, nesse vaso estava Melquisedeque, mas esse vaso tinha um nome, se chamava José Luiz Jesus Miranda. Bom, nessa oportunidade, o vaso de barro, onde está Deus, o novo nome do qual fala a palavra, o Apocalipse, já não é Maria Madalena, agora é Lisbete. Pois abençoado, simplesmente queria deixar aí essa primeira parte e dar graças aos nossos pais por esse alimento maravilhoso que nos traz tanta claridade, vai nos ampliando, vai nos colocando em relações de eventos que para nós são completamente novidade, mas que são uma verdade maravilhosa, que nos leva e nos aproxima cada vez mais nesse processo de transformação no qual já estamos, que vai nos levando de glória em glória. Lhes declaro abençoados com todas as bênçãos no nome do meu pai, Melquisedeque, e da minha mãe, o Arcanjo Miguel.